6h08, de volta com o Manhã no Ar. Agora sim a gente vai trazer as informações para todos vocês que nos acompanham aqui pela TV em Manaus, na região metropolitana e em todo esse nosso grandioso estado, o estado do Amazonas. A você também que nos acompanha pela rádio, você que nos dá o prazer da sua companhia. E quando eu falo companhia, é companhia mesmo, porque muita gente escuta a gente quando está dirigindo, quando está em algum afazer, né? Quando a tecnologia trouxe outras possibilidades de comunicação, se imaginou que o rádio iria desaparecer e a gente sabe exatamente que não é bem assim. O rádio está presente na vida de muita gente e nós estamos no rádio, juntamente com as pessoas, de segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã, o que sempre nos traz muito orgulho, viu? Nós estamos também na internet, essa aqui é a nossa página no Facebook, para você que utiliza o Facebook como rede social, essa é a nossa página, a página do Manhã no Ar, onde você pode deixar o seu comentário e entrar em contato com a nossa equipe de produção. Há também os canais da TV Acrítica, TV Acrítica Oficial, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A TV Acrítica está em todas as redes sociais, é o local por onde você acompanha as nossas postagens, as postagens feitas por nossa equipe de mídias. Aqui no estúdio o Saulo está aqui ali com o celular, ele não sai do celular o Saulo, viu? Ele fica tirando as fotos, postando, compartilhando as informações e também atendendo aos comentários de todo mundo, ouvindo, lendo, respondendo, viu? O Saulo e a equipe dele. Nós estamos também, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo por meio do aplicativo desenvolvido por esta emissora, é o Acrítica Play. Essa logomarca que está aparecendo na sua tela aí, é a logomarca que você vai encontrar, tá na sua tela, tá embaixo aí no seu monitor. Você vai encontrar nas lojas virtuais, tanto para Android quanto também para o sistema iOS, para o que os iPhones utilizam. O iOS é o sistema operacional dos iPhones. Você baixa, é gratuito, acompanha a nossa programação ao vivo. Agora, por favor, coloca aí embaixo aí, quem é que está no gerador de caracteres hoje? É a Tatiana. A Tatiana coloca pra gente aí o endereço do YouTube. Nós estamos também na internet, no YouTube, na rede mundial de computadores. Ontem, inclusive, tivemos a participação de alguém que nos acompanhava pela internet lá da Suíça. E frequentemente temos acompanhado o comentário de pessoas que nos acompanham o Brasil afora, que tem assistido, acompanhado a programação da TV Acrítica. Aquilo que é produzido ao vivo aqui, você assiste aí na sua casa pela internet, tá bom? Eu vou começar a edição de hoje trazendo uma reportagem sobre trânsito. Vamos falar um pouco sobre trânsito no início do programa de hoje. Infelizmente, a primeira notícia não é nada boa. Um ciclista de 29 anos. Ele morreu ontem à noite na Avenida Coronel Teixeira, lá na Ponta Negra. Segundo testemunhas, ele tentava atravessar a via quando foi atingido por um carro. O motorista do veículo foi encaminhado para a delegacia. Diogo da Silva de Oliveira, de 29 anos, morreu em um acidente de trânsito. Ele estava pedalando sentido Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, mas na contramão, quando tentou atravessar a via e se chocou com um veículo. Ele acabou não percebendo que um veículo modelo Fiat Mobi branco passava pelo local e acabou colidindo com ele. O motorista desse veículo foi detido pelos policiais militares e levado até uma delegacia para prestar depoimento. Já o ciclista foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. A colisão foi tão forte que pertences de Diogo foram jogados pela pista. Uma testemunha do acidente disse que o ciclista não estava usando nenhum item de segurança. Ele ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu dentro da ambulância. O corpo foi levado para o serviço de pronto atendimento, o SPA Joventina Dias, na Compensa, e de lá removido pelo IML. O local é bastante frequentado por ciclistas e atletas em geral e usado para treinos. Tem que pedalar com muito cuidado aqui nessa hora, somente de noite, que é um horário perigoso, né? Que tem o pessoal bebido e tal. Então, tira muita visão e tem que ter a sinalização na bicicleta, né? A luzinha atrás e pedalar com segurança aqui na estrada da Ponta Negra, que é muito perigoso. Agora, eu não sabia que era um acidente com ciclista, né? Que eu passei ainda agora ali do outro lado e
muito triste ver uma situação dessa. O motorista do veículo que atropelou o Diogo foi detido pelos policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária e foi encaminhado para a delegacia para fazer o teste do bafômetro e prestar depoimento sobre a ocorrência. As pessoas que acompanham a nossa programação viram que nós exibimos aqui uma reportagem justamente falando sobre a deficiência, a falta das ciclovias da nossa cidade, o local adequado para os ciclistas fazerem a sua atividade esportiva. Neste caso aí, eles tentavam atravessar a rua, é mais um flagrante da violência do trânsito, é mais um flagrante desta violência que tem deixado vítimas, que tem provocado mortes e algumas vezes tem provocado, inclusive, pessoas que não chegam a falecer, mas ficam com problemas de saúde muito graves. Essa é a realidade do trânsito na nossa cidade. Agora, eu tenho um outro caso aqui envolvendo um ônibus do transporte coletivo. Me acompanha aqui, Robson, para o monitor, para a gente mostrar para as pessoas de casa. Isso aqui é um flagrante feito por um morador que mostra exatamente o veículo que perdeu o controle, se desgovernou e chegou a derrubar um muro. Esse acidente aqui foi lá no bairro Cidade de Deus, lá na zona norte da cidade. Nós temos informação ao vivo sobre este caso, não temos, diretora? Olha aqui, o Bruno Fonseca já está posicionado. Eu não sei, não consigo reconhecer o local onde ele está, mas ele vai... T4, ali atrás está o Terminal 4, é exatamente na divisa ali entre Zona Norte e Zona Leste da cidade, próximo à Bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira. Bruno, em relação a este acidente, nós acabamos de mostrar um vídeo aqui feito por alguém que passava no local do acidente. A nossa equipe chegou a ir lá também. Explica pra gente as circunstâncias, teve feridos? Que informações você tem pra gente? Muito bom dia. Muito bom dia, Manuel. Foram pelo menos 7 feridos, viu? Muito bom dia para você que nos assiste aqui no Manhã no Ar. Foi por volta das 6 da tarde que o ônibus da linha 041, que faz um trajeto no Viver Melhor, Jorge Teixeira, quando chegou na rua Marcos Cavalcante, que é uma grande ladeira ali, o motorista do ônibus perdeu o controle e acabou parando em um terreno baldio ali da rua Marcos Cavalcantes, danificando ali um muro, totalmente. De acordo com moradores do próprio local, viu, Emanuel, o motorista foi até um herói, porque ele fez uma manobra para desviar de várias crianças que brincavam ali na rua e também poderia atingir outras casas. Mas ele acabou aí conseguindo chegar até esse terreno baldio, foi quando ele quebrou o muro, mas acabou atingindo aí pelo menos 6 pessoas. Essas 6 pessoas, junto com ele, foram encaminhadas aí a hospitais da cidade, pelo menos para o Platão Araújo e também para o João Lúcio. O local ali foi preciso, na verdade, chamar o Corpo de Bombeiros para ajudar na ocorrência, Manuel. Ainda não se sabe o estado de saúde dessas pessoas que ficaram feridas, mas a gente sabe também aí que tem que ter cuidado no trânsito, tem que prestar atenção para não acontecer esse tipo de acidente, né, Manuel? Exatamente. Tem que ver também as condições desses veículos, as reclamações são inúmeras em relação à condição desses veículos. Algumas empresas se destacam, inclusive, em relação à reclamação dos usuários, porque os ônibus passam nos bairros, naquelas ruas secundárias, por exemplo, parece que vão desmontar. A gente frequentemente tem visto ônibus em pane pelas ruas de Manaus em todas as áreas. Isso representa um transtorno para a população e, neste caso aqui, por exemplo, poderia ter se tornado um acidente muito grave. E se não fosse o muro? E se fosse a parede de uma casa e depois, por trás dessa parede, alguém ali na casa dormindo ou fazendo alguma coisa dentro da própria residência, como inclusive nós já noticiamos aqui. Bruno, muito obrigado pelas informações. Bruno Fonseca trazendo as informações ao vivo para a gente ali da Zona Leste. Para quem não sabe, o Bruno participou na sexta-feira passada de um desafio lá no programa do Siqueira, viu? Esse vídeo está na internet, na conta do Siqueira no Instagram, então as pessoas de casa podem acompanhar o desafio que o Bruno participou. Corajoso esse rapaz com a raquete, viu? Deus me livre entrar numa com ele com a raquete. Bruno, obrigado, Bruno. Bom dia, bom trabalho para você, Bruno. Até uma próxima oportunidade. Vamos seguir aqui, vamos seguir com informação.
A gente sai dessa conversa descontraída com o Bruno, apesar da informação do acidente, para voltar a falar de um assunto muito sério, de um assunto triste que tem mobilizado a nossa sociedade, que tem inclusive preocupado toda uma categoria de profissionais. Ontem, a Polícia Civil apresentou os 2 suspeitos que estavam sendo procurados, suspeitos de terem participado do homicídio do motorista de aplicativo Wigson Cavalcante Ramos, na última terça-feira à noite em que Wigson desapareceu. O primeiro a ser apreendido foi um adolescente de 16 anos. Ele foi o primeiro, isso na sexta-feira à noite, no dia em que o corpo foi encontrado. E depois de lá, a polícia começou a procurar esses 2 homens. Coloca, por favor, novamente a imagem deles aí, a Vanusa, né, que está operando o nosso copo. Esses 2 homens aí, eles foram presos depois, foram presos no sábado. Eles foram presos pela polícia em cumprimento ao mandado de prisão. Eu estive ontem na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, conversei com o delegado Paulo Martins, que é o delegado responsável pela Delegacia de Homicídios e também que está à frente dessas investigações. Vamos acompanhar um pouco a entrevista do delegado. Levaram ele até o Tarumã, chegando no Tarumã, eles anunciaram o roubo, renderam o taxista, colocaram ele dentro do porta-mala do carro e levaram ele até o ramal do Brasileirinho. E lá, quando eles perceberam que o motorista poderia reconhecê-los, eles resolveram matá-lo no local. Simplesmente por esse motivo, porque acharam que ele poderia reconhecê-los. Exatamente. E de acordo com as investigações, como disse o delegado Paulo Martins para toda a imprensa, na Delegacia de Homicídios, esta morte ocorreu porque os 3 roubaram um celular e R$35. Então, se você perguntar quanto custou, se você quiser saber quanto custou a morte de um pai de família, do motorista de aplicativo, do seu Wigson Cavalcante Ramos, por quanto essas 3 pessoas, esses 2 que estão aparecendo na imagem aí, mais o adolescente que está apreendido, por quanto foi que custou para que eles se dispusessem a tirar a vida do Wigson, foi um celular e R$35, o motivo da morte. Obviamente, também o fato de que eles não queriam ser reconhecidos pela vítima. Mas aí, eles se dispõem a cometer um crime, a correr o risco de responder pelo crime de homicídio, do que responder pelo crime de roubo de um celular e de R$35, já que eles não queriam nada com o veículo. Depois que levaram, olha a dinâmica do crime, eles pegaram a corrida, a Zona Norte, foram até a Zona Oeste, no Tarumã. Lá colocaram o motorista no porta-malas do veículo, do Tarumã, de um ramal no Tarumã. Eles foram até a Zona Leste, de um extremo a outro extremo. O Tarumã fica no extremo da Zona Oeste, aqui da nossa cidade, aqui da capital. Eles foram para o outro extremo, no ramal do Brasileirinho, e lá decidiram matar este motorista. Porque todos são moradores do Monte das Oliveiras, do bairro Monte das Oliveiras da Zona Norte, e pensaram que ele os iria reconhecer. E há mais detalhes sórdidos nesta história. Mas antes de trazer esses detalhes, lá na Delegacia de Homicídios, eu também conversei com a mãe de um deles. Desse aí que está saindo na imagem aí, olha. Esse aí é o João Vitor. O João Vitor, ele tem 19 anos, 18 para os 19, como disse a mãe dele. Eu conversei com essa senhora. Ela estava paralisada no momento da conversa, ela sequer teve disposição de ficar em pé, estava com medo e absolutamente revoltada. Revoltada pelo que o filho havia praticado contra esta vítima. Nós temos esse depoimento, vamos acompanhar. Me dói mais pelo pai de família do que pelo meu filho, porque eu não criei filho para ser bandido, não. E disse para ele, se você cometeu isso, você vai pagar. Você uma vez disse para mim, quando eu lhe chamei a atenção, bateu no peito, sou de maior, disse, então responda as suas broncas. Ele falou muito mais para essa mãe falou muito mais. Ela disse, inclusive, que no sábado, na sexta-feira para o sábado, questionou esse filho e o filho jurou de pé junto que não tinha sido ele. Mas ela desconfiou. E no sábado pela manhã,
no sábado pela manhã, esta mulher pegou o filho pelo braço e disse: vamos à delegacia porque quem não deve não teme. E lá na delegacia se comprovou o que esta mãe já desconfiava. O filho participou da morte do motorista de aplicativo. E mais do que isso, não apenas participou como um dos integrantes, mas ele também é apontado como sendo o autor de uma dessas facadas. Lá na delegacia de homicídio, no momento em que esses dois suspeitos foram apresentados, a imprensa falou por um curto espaço de tempo com eles. Eu também tive a oportunidade de ouvir um pouco o depoimento destes homens. A gente tem esse depoimento, diretora. Vamos acompanhar, por favor? Quando a vítima estava ajoelhada, o rapaz estava orando. O seu Iggs estava orando. Foi no momento que o deu a primeira facada no peito. Esse barulho que você ouviu, essa censura no áudio, é o momento em que ele cita o nome do adolescente de 16 anos. O adolescente o Ministério Público, porque o adolescente não vai para audiência de custódia. Nem esses dois aí vão para audiência de custódia. Isso porque no sábado mesmo, depois que reuniu todas as informações e que tinha embasamento suficiente para apontar a participação desses dois no crime, a Delegacia de Homicídio representou pela prisão preventiva deles e a Justiça decretou a prisão preventiva desses dois aí. Coloca a imagem deles na tela, por favor. Isso, a imagem desses dois. Esses dois estão presos preventivamente, ou seja, eles não vão para audiência de custódia. Vão direto para o presídio depois de prestarem todos os depoimentos que a polícia achar necessário que eles prestem na delegacia de homicídios. Então, depois disso, eles vão direto para o presídio. Já o adolescente não passa por audiência de custódia, tendo em vista que ele foi apreendido em flagrante, que o menor não é preso, é apreendido. É o que determina, é o que preconiza, é o que prescreve o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas esse adolescente foi encaminhado para o Ministério Público, que determinou que ele fique na unidade de detenção provisória, no caso de menores infratores. Então, o adolescente está. A censura no áudio, então, foi por conta do nome do adolescente citado pelo comparsa. Esse que está falando aí, que descreveu os segundos antes do crime, admitiu que era o motorista, admitiu que estava ao volante. E se você prestou bem atenção, antes eu perguntei, você deu uma facada também no motorista? E ele se defendeu logo: não, eu não, foram os outros. E aí ele descreveu o crime. O motorista estava ajoelhado, chegou a se ajoelhar, chegou a fazer uma prece, uma oração, e nem assim isso mobilizou ou comoveu estes suspeitos. A dinâmica do crime descrita pelos policiais da Delegacia de Homicídios é que o adolescente teria sido o primeiro a desferir a facada. Isso no ramal. Uma facada na altura do pescoço, do tórax da vítima. Ele chegou a correr, mesmo ferido, ele chegou a correr em direção à mata, tentar fugir desses suspeitos. Mesmo assim foi alcançado. E depois disso, os outros golpes foram desferidos pelo João Vitor. Por este que foi entregue pela própria mãe. Nem a mãe concorda, admite, aceita o que ele cometeu. Um crime bárbaro, absolutamente gratuito. Eles mataram porque quiseram matar. Por pura maldade, por pura crueldade, tiraram a vida de um pai de família, de um profissional, de um trabalhador, de alguém que era motorista de aplicativo, não, por escolha sim, mas também por necessidade, como a maioria dos trabalhadores, das pessoas honestas e dignas desta cidade, deste estado, que trabalham de forma digna para sustentar as suas famílias. E a repercussão deste crime abalou toda uma categoria, abalou esta categoria. Lá na delegacia, eu também conversei com um representante de uma das cooperativas, porque eles estão organizados em cooperativas, os motoristas de aplicativo. Eles procuram se proteger, eles criam sistemas para tentar se proteger, para fazer aquilo que seria a segurança pública que deveria fazer. Eles tentam fazer isso. Eu tenho uma entrevista, vamos acompanhar, por favor. É mais um que entra para a estatística, né? E
Eu espero que seja o último, mas do jeito que as coisas estão, a gente acredita que não será. Isso nos revolta. A gente, motorista por aplicativo, que cria nossos mecanismos para nos proteger. Não apenas revolta, como preocupa. E preocupa muito, porque estes profissionais estão sendo vítimas de forma frequente desses tipos de crime. E eles estão se mobilizando. Estão se mobilizando para negar atender corridas feitas por pessoas, mas na verdade a viagem seria feita por terceiros. Nesse caso especificamente, olha o que aconteceu. Quem chamou o motorista de aplicativo não foi o adolescente, nem o João Vitor e nem o Felipe. Quem chamou a corrida foi uma mulher, a irmã do adolescente. De acordo com a polícia, o delegado disse que nas investigações, ouvindo esta mulher, foi verificado que ela de fato não teve participação no crime. Ela não sabia o motivo pelo qual o irmão estava solicitando a corrida. De acordo com policiais militares que fizeram a prisão, esta mulher, no momento da prisão, sim, tentou proteger o irmão acusando o próprio marido. Esta é a informação que a gente tem da Polícia Militar, de policiais que foram lá na casa e apreenderam o adolescente. Mas a Polícia Civil fazendo a investigação, porque é a Polícia Civil que faz o levantamento dos fatos, aquilo que vai para o processo, para o inquérito, são os dados levantados pela Polícia Civil, verificou-se que ela não tem essa participação. O fato é que este estado de violência, esta situação de violência a qual os motoristas de aplicativo estão sendo submetidos, está fazendo com que a categoria recusa, está pensando em recusar as chamadas que são solicitadas por alguém, mas que na verdade é para outra pessoa, por uma questão de segurança. E sabe por que é importante essa situação de segurança? Porque a gente continua falando sobre esse tipo de ocorrências. Ocorrências envolvendo assaltos a motoristas de aplicativo. Eu tenho uma outra informação, eu tenho uma outra notícia aqui, viu? O motorista de aplicativo atendeu uma corrida, isso lá no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da cidade, viu? E esse motorista foi surpreendido por um suspeito armado. Por sorte, a vítima conseguiu chamar a atenção de uma viatura da polícia por meio de sinais luminosos. Precisa ser muito discreto, porque um suspeito armado ali do lado, se percebeu o que a pessoa está fazendo, isso poderia terminar muito mal para essa vítima. Segundo a polícia, o menor de 17 anos tentou fazer este assalto. Nós temos a reportagem. O simples fato de um condutor de veículo dar freneticamente luz alta para uma viatura policial quer dizer o quê? Com toda certeza que é um sinal de alerta. E foi exatamente isso que aconteceu no bairro Terra Nova. Os policiais que estavam em um patrulhamento perceberam quando o motorista de um carro, que na verdade é motorista de aplicativo, começou a chamar a atenção da polícia. Os policiais logo perceberam que ali tinha algo de errado, deram voz de parada, se aproximaram do veículo e, para a surpresa de todos, o condutor, motorista de aplicativo, estava brigando com o passageiro. Na verdade, os dois começaram a se agredir dentro do veículo. Na verdade, se trata de um criminoso e uma vítima, porque a ideia desse passageiro era outra. Tenente, explica pra gente, vocês se aproximaram ali, perceberam as vias de fato. O que ela quis dizer com isso? Perfeitamente. Eu presumo-se que eu mesmo queria empreender fuga, não queria ser preso, né? Outra alternativa, eu não queria ser abordado pela polícia para não ser flagranteado. Mas como é de menor, não pode ser flagranteado. Mas, na verdade, esse suspeito é menor de idade, tem 17 anos. Ele estava com uma arma. Ele chegou a falar para vocês o que ele pretendia, para onde estava indo? Não chegou, simplesmente quem falou para nós aí referente à arma foi o condutor do veículo, que estava com a arma de fogo. Nós fizemos a apreensão da arma e conduzimos os mesmos para a DEAI. Depois que esse menor foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais, ele disse que já tinha ameaçado esse motorista de aplicativo e que a ideia dele era levar o veículo juntamente
com a vítima até a M010. Lá um comparsa já estaria aguardando para roubar o veículo. Por sorte, a viatura chegou a tempo, fez a abordagem, esse menor foi apreendido e a arma também. Quanto risco para o motorista? Poderia ser a notícia de mais uma vítima, de mais um crime, de mais uma ocorrência envolvendo um trabalhador, alguém que saiu de casa para ganhar a vida de forma honesta, de forma legal, inclusive, porque a profissão já está regulamentada na cidade de Manaus, já existe uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores da cidade, do município de Manaus, da capital do estado, então essa profissão está regulamentada. Eles não são mais irregulares, estão prestando um serviço para a população, como outras categorias prestam esse serviço para a população, mas agora sair de casa para trabalhar se tornou, representa um risco para esses trabalhadores. Os representantes, inclusive, de motoristas por aplicativo, estão pedindo. Passa, por favor, para mim, o TP. Isso. Estão pedindo mais segurança para a categoria. Segundo as lideranças, 3 profissionais que atuavam nas plataformas foram mortos entre 2017 e 2019 no exercício da função. A média é de 3 a 4 assaltos semanais, sem contar os furtos que são recorrentes. Ainda segundo representantes dos motoristas, 15 casos foram contabilizados pelas centrais locais, que são as centrais desses aplicativos que congregam esses motoristas, onde eles se reúnem, onde eles trocam informações, eles estão o tempo todo trocando informações até para a própria segurança. Agora, veja esse índice, veja essa estatística de 4 a 5 assaltos toda semana. Toda semana, entre 4 e 5 motoristas são vítimas. Saem de casa para trabalhar, são chamados para atender um cliente e, de repente, quando chegam para atender esse serviço, para prestar esse serviço, acabam se tornando vítima. E por pouco, neste último caso, esse motorista não teria sido uma vítima, mas ele conseguiu alertar a polícia e a polícia foi lá e fez o que tinha que fazer, fez a prisão. 6 horas e 36 minutos, deixa eu falar sobre o caso de um homem que atirou no abdômen da namorada durante uma discussão. Você acompanhou esse caso com a gente aqui no Manhã no Ar no mês passado. Ele chegou a estar, a mostrar o corpo com algumas queimaduras, disse inclusive que fez o que fez por legítima defesa, mas durante as investigações, a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher representou pela prisão dele e agora, depois de ter sido considerado foragido, ele se apresentou na Polinter, acompanhado de um advogado. Jucimar Paixão Leite, de 37 anos, se apresentou nesta manhã junto ao advogado dele na Polinter do bairro São Jorge, na zona oeste da capital. Ele era considerado foragido da justiça desde a segunda-feira da semana passada, quando foi expedido um mandado de prisão preventiva em nome dele. Inicialmente, Jucimar Paixão Leite, de 37 anos, teria informado ao advogado de defesa que se apresentaria junto a ele aqui na sede da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, o que não aconteceu. Por isso, as investigações continuaram, a polícia estava à procura desse suspeito que se apresentou espontaneamente nesta manhã. Para quem não lembra desse caso, no dia 5 de agosto, Jucimar Paixão Leite teve uma discussão com a esposa dele, identificada como Rizoneide da Silva. Nessa discussão, eles acabaram brigando e aí o Jucimar veio até a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher tentar registrar um boletim de ocorrência contra ela. A partir daí, eles foram para a casa onde viviam juntos no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. O problema é que no dia 24 de agosto, essa briga mal resolvida, infelizmente, acabou tomando outras proporções. Segundo informações de Rizoneide da Silva, Jucimar estava bastante alterado. Inclusive, teria desmarcado o casamento com esta mulher, o que a deixou bastante irritada. Isso já na versão do Jucimar Paixão Leite, que foi contada aqui para a delegada titular da Delegacia Especializada em
em crimes contra a mulher. Já neste dia aí, no dia 24 de agosto, infelizmente, o Jucimar acabou pegando uma faca e começou a ameaçar a Rizoneide da Silva, que não teve outra saída. Segundo ela pegou um balde com água quente e jogou em cima dele. Aí, o Jucimar, não satisfeito ainda com as agressões e ameaças que já havia feito, foi até o carro dele, pegou uma arma de fogo e atirou no abdômen desta mulher. Ela precisou ser hospitalizada, passou inclusive por um procedimento cirúrgico e aí o Jucimar se apresentou aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher no dia 29 de agosto, alegando que só teria tomado essa atitude porque a mulher dele o estava ameaçando com uma faca. A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher investigou a fundo esse caso e descobriu de fato que o Jucimar, que era o culpado, que estava contando uma versão mentirosa, o mandado de prisão foi expedido, ele não se apresentou e conseguiu somente se apresentar junto ao advogado já na manhã desta segunda-feira. Um detalhe dessa história é que durante esses dias que o Jucimar ficou foragido, a mulher dele, que já estava em casa depois de ter passado por um procedimento cirúrgico por conta desse disparo de arma de fogo, sentiu novamente fortes dores no abdômen, onde o disparo acertou, precisou novamente ser hospitalizada e agora está com um dreno no pulmão para retirada de sangue acumulado nesse órgão. Felizmente, esse suspeito, esse agressor bastante violento, ficará agora um bom tempo atrás das grades. Ficou difícil convencer a polícia que foi em legítima defesa, já que ele saiu da casa, foi até o carro, pegou a arma, voltou e atirou na namorada. Então, difícil convencer que isso é legítima defesa, né? Então, a polícia não caiu nessa história, representou pela prisão, a justiça decretou e agora ele se entregou. A gente vai seguir ainda acompanhando este caso, viu? Ainda estamos no noticiário policial e como é praxe quando a gente fala do noticiário policial aqui na cidade de Manaus, o tráfico de drogas não poderia ficar de fora, né? Uma denúncia anônima, um homem foi preso com drogas, celulares, uma arma de fogo e uma balança de precisão na própria casa, lá no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. Segundo a polícia, parte dos entorpecentes estavam enterrados no quintal da casa do criminoso. 115 trouxinhas de maconha, 85 de oxi, 54 de cocaína, 285 kits contendo porções de oxi e pasta base de cocaína. Uma porção maior com cerca de 200 gramas de maconha, outra com 250 de cocaína, além de 5 celulares e uma balança de precisão. Tudo isso foi encontrado na residência de uma só pessoa. Um homem, identificado como Adriano da Silva Santos, de 29 anos, após ser abordado por policiais militares da Força Tática que patrulhavam ali pela rua Mário Ipiranga, do bairro Tancredo Neves, na zona leste da cidade. A gente recebeu a denúncia via WhatsApp, né, no 9428-4400, que é o disque de denúncia da Força Tática. As equipes deslocaram até o local, encontraram o elemento com a característica, fizeram a busca pessoal nele e encontraram o 38 e a droga, né? Uma pequena quantidade ali que ele estava fazendo já à venda, já comercializando entorpecente. Foi feita uma entrevista lá com o elemento e a gente sabe que a vagabundagem pensa que é esperta, né? Só que a Força Tática é mais esperta do que eles. E nessa entrevista eles conseguiram chegar, a equipe chegou ali na residência do elemento, né? Fazendo ali a busca pelo cheiro, pelo tirocínio do policial, foram apertando ali, fechando o cerco e chegaram na droga que estava escondida. Ali estava com muita droga escondida enterrada, outras debaixo de isopor, bem escondido, bem articulado. Só que, infelizmente para ele, né, a força chegou lá e ele perdeu. Lá no local, Adriano confessou o crime e recebeu voz de prisão e foi levado até a 14ª Delegacia de Polícia, onde foi apresentado. O suspeito foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. E ainda, segundo a polícia, no seu histórico criminal, já constava uma passagem pelo crime de roubo. Agora, Adriano deve aguardar na carceragem da unidade policial, onde será encaminhado para a audiência de custódia. Me faz um favor, mantenha essa imagem aí, por favor. Mantenha essa imagem. Olha só como é o kit completo da droga. Kit completo da droga. A gente tem a própria droga, a materialidade do crime enterrada lá,
né, os vários tipos, as embalagens diferentes representam os vários tipos de droga. Estou contigo, né, Robson? Na câmera 4 aqui, olha só. Os vários tipos de drogas. Então, é a variedade ofertada para a clientela, para os financiadores dessa atividade criminosa, as armas que fazem a segurança do local, mas que também são utilizadas para a realização de outros crimes. Crimes como, por exemplo, os crimes de assaltos, roubos de celulares, nos ônibus, paradas de ônibus, na rua, enfim, em todos os lugares. É o kit completo. Esse aqui é o kit de tráfico de drogas. Isso aqui é o que a atividade criminosa relativa, referente, inerente ao tráfico de drogas na cidade de Manaus produz. Tudo em função disso aqui, do dinheiro fácil, da atividade fácil, do lucro fácil. Acontece, amigo, que como ele perdeu essa droga, alguém vai ter que pagar. E as dívidas do tráfico de drogas não são cobradas por meio de cartórios. O nome não vai para o SPC, essas dívidas são cobradas de forma diferente. E nós temos acompanhado nas ruas da cidade a forma como essas dívidas estão sendo cobradas. E está sobrando para a população. O pior é isso aqui, olha. Esse comércio ilegal, fomentado por quem consome essa porcaria. Infelizmente, é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública, é um problema de consciência de usuários, de dependentes químicos, ou muitas vezes de muito garotão e garotona que só quer saber se divertir e que não está nem aí para essa consequência, para esse resultado. Não está nem aí para quantas pessoas estão morrendo por conta disso. Não estão nem aí para quantos pais de famílias estão sendo executados por conta de celulares e de alguns trocados, roubados para pagar esse tipo de dívida. Infelizmente, a falta de consciência dessas pessoas que só querem curtir um barato está provocando, está por trás de tudo isso aqui, viu? Deixa eu falar agora de um outro tipo de crime. Clientes e funcionários de uma agência bancária lá no centro da cidade passaram por momentos de terror ontem durante um assalto. Segundo testemunhas, os vigilantes foram rendidos por um suspeito armado, viu? E para saber mais sobre essa história, eu vou conversar agora ao vivo com a Tamires Claire. Muito bom dia, Tamires. Fala pra gente, Tamires, alguém foi preso? Que informações você tem sobre esta ocorrência, sobre este assalto? Porque o vigilante rendido por um suspeito já é uma situação perigosa. Assalto a banco é sempre algo muito perigoso. Por favor, Tamires, traz as informações. Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, as informações que a gente tem ainda são muito preliminares, a polícia não quis repassar muitas informações a respeito desse caso, mas até agora o que a gente sabe é que ninguém foi preso, mas esse assalto aconteceu no início da tarde, né, de ontem, e como você disse, chegou a assustar muitas pessoas que estavam lá, clientes, funcionários, e as pessoas que estavam ali ao redor do banco chegaram a ver o momento que esse assaltante, ele fugiu. Então, a gente não sabe, na verdade, se ele tinha ajuda. A gente sabe que aconteceu o seguinte, que ele entrou, estava armado, rendeu 2 vigilantes que estavam ali fazendo a segurança do banco, e aí ele entrou, anunciou o assalto no caixa, né? As pessoas ali já ficaram naquela situação meio sem entender, ele pegou o dinheiro e foi embora. A gente não sabe exatamente também quanto foi roubado nessa ação e nem realmente o paradeiro dessa pessoa, nem o nome, nada. A gente não sabe ainda nada porque a polícia ainda está em busca dessa pessoa. Ele fugiu inclusive de táxi. De acordo com as informações das pessoas que estavam ali ao redor, ele abordou um táxi, né? Ele intimidou o motorista, entrou no carro e saiu dali. E a polícia, né, a Rocan, estava procurando por esse criminoso até o final da tarde de ontem. Mas as informações que a gente tem até agora realmente ainda que ele ainda não foi preso, que ainda não foi encontrado, Emanuel. Mires, obrigado pelas informações. Se você receber qualquer novidade, a gente volta a conversar ainda na edição de hoje. Você vai trazer para a gente. Muito obrigado, até daqui a pouco. É algo que realmente preocupa, viu? Um assalto a banco com armas, tanto de um lado quanto de outro. Arma de suspeito, arma do vigilante do local. Então, qualquer troca de tiros, qualquer confronto num ambiente assim,
pode sobrar para os clientes, pode sobrar para as pessoas que estão lá, pode sobrar para quem não tem nada a ver e, infelizmente, sempre acaba sobrando. 6 horas e 48 minutos, um jovem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas lá no bairro Petrópolis. O suspeito já possui passagem pelo mesmo crime. Agora o detalhe, ele afirmou que vende entorpecentes para sustentar a família. Esse caso aconteceu por volta de 1h30 da tarde. Os policiais militares da Rocan estavam fazendo uma incursão no beco Canumã, no bairro Petrópolis. Quando eles viram esse homem aqui, identificado por Magno Lima de Oliveira, de 24 anos, com vários materiais ilícitos. Aqui na mesa a gente observa que tem vários dinheiros, né? Uma quantia aí aproximadamente de R$30, algumas trouxinhas supostamente de cocaína. A gente vai tentar conversar aqui com o Magno. Magno, você estava realmente com esse material? Você já cometeu outros crimes além desse? Esse é o primeiro? Não está arrependido? Só vivia disso, só isso. Esse era o seu trabalho, isso? Só isso, sustentar me sustentar e sustentar quem eu tenho ao redor de mim mesmo. Mas você não pretende sustentar a sua família de outra forma, de um trabalho digno? Tentei, mano, já tentei. Você já tentou e não conseguiu? Todo mundo tenta. Mas a partir de agora você vai tentar novamente? Tentar novamente, de novo. Não identificamos no local nenhuma arma de fogo, né? Apenas a entorpecente e esse dinheiro espécie. Agora, sargento, o Magno informou a nossa equipe de reportagem que ele confessou, né, que faz esse tipo de crime, tráfico de drogas, para sustentar a família. Já tem informações se esse homem ele já tinha passagens pela polícia, se ele já tinha feito algum tipo de crime, outro tipo de crime? Com certeza, ele já tem outras passagens pelo mesmo delito e essa não é a forma correta de se ganhar o pão de cada dia, né? Porque você vendendo entorpecente, você vai estar trazendo também coisas ruins para outras famílias, né? Então tem outros meios de ganhar dinheiro que não seja isso daí. Tá aí, você está acompanhando aí mais um caso de tráfico de drogas. Dessa vez aconteceu aqui com Magno Lima de Oliveira, um jovem de 24 anos. Ele diz estar arrependido, né? Ele já tentou mudar essa vida. E a gente observa aí, ó, vários materiais ilícitos. O homem foi encaminhado aqui para o 1º Distrito Integrado de Polícia para receber os procedimentos legais. Em seguida, o Magno vai ser encaminhado para audiência de custódia à disposição da Justiça. Não tentou o suficiente. Ele não tentou o suficiente. Porque eu aqui estou tentando. Por trás dessas câmeras aqui tem profissionais que estão trabalhando e não foi fácil conseguir o trabalho, não. Eu não sei se for. Se eu for perguntar aqui, chamar qualquer um aqui, vão falar sim que tiveram dificuldades. Dificuldades para estudar, dificuldades para conseguir uma oportunidade de mercado de trabalho. A vida não é fácil, não. Agora o cidadão quer tudo na boca. Tem que ir atrás, tem que sair à luta, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se esforçar. É isso que todos os dias a maior parte dos cidadãos desta cidade, dos cidadãos deste estado, inclusive no interior, estão fazendo neste país. Apesar de termos todos os problemas que temos no Brasil, a começar por quem deveria dar exemplo, a corrupção. Daqui a pouco a gente vai trazer no noticiário nacional alguns exemplos disso. Apesar de termos problemas em relação às nossas leis, apesar de termos todos os problemas que temos no nosso país, de tantas contradições, nós temos uma população que todos os dias arregaça a manga e vai à luta. E outra coisa, tráfico de drogas não é trabalho não, é crime, é bandidagem, é contravenção, não é trabalho não. Não é forma, concordo plenamente com o que disse o policial, não é forma de sustentar a família. Que exemplo está dando para a família? Se é que tem realmente uma família. Ah, mas tu fala, Emanuel, porque é fácil para ti, tu tá aí. Não é fácil não, meu amigo. Não é fácil não. Não é fácil. E eu falo com base de exemplos, não falo aqui só da boca para fora não. Já limpei quintal e não cortou as mãos, ó. Servente de pedreiro, servente de carpinteiro, prestanista, guardador de carros. Vem me dizer que tentou e não conseguiu porque não tentou o suficiente. É desculpa para peão que quer vida fácil. O resultado da vida fácil é esse aqui, ó. Esse aqui é o resultado da vida fácil.
atrás das grades. O outro resultado da vida fácil é a morte mesmo, como eles estão encontrando nas dívidas que tem, na disputa por território do tráfico, ou por outro motivo aí que a gente não sabe direito, e nem as autoridades descobrem, porque essa guerra continua e ninguém e parece que vai continuar indefinidamente. Até agora a gente não tem uma posição, não tem um esclarecimento por parte das autoridades de quem são esses mandantes, exatamente por quem, que grupos exatamente. Só o que se repete são os nomes aí das tais facções, mas não passa disso. O fato é que essa vida fácil aí, eu tentei, não tenta o suficiente, não se esforça, acaba desse jeito aqui. Preso, atrás das grades. Um princípio de incêndio em um estabelecimento comercial assustou os moradores lá da rua Presidente Médici, no bairro Coroado, na Zona Leste. As chamas iniciaram em um quadro elétrico externo ao comércio e rapidamente se alastraram. Os bombeiros foram acionados. O sinistro contido, ninguém ficou ferido. O princípio de incêndio aconteceu por volta de 9 horas da manhã, aqui na rua Presidente Médici, no bairro Coroado 1, zona leste da capital, aqui nesse estabelecimento. Esse medidor aqui teria pego fogo aqui. É possível ver os fios que estão todos derretidos. Aqui na parede, a gente percebe que o fogo acabou alastrando aqui nessa parede. O corpo de bombeiros foi acionado e menos de 10 minutos eles chegaram aqui no local para conter essas chamas que estavam aqui nessa parte externa do estabelecimento. Fomos acionados, deslocamos para cá 2 viaturas de combate a incêndio, juntamente com a viatura do comandante Socorro, esse que vos fala. E ao chegar no local, nos deparamos com o princípio de incêndio, né? Provavelmente oriundo da parte elétrica, né? E atuamos com agente extintor adequado para a situação e assim evitamos que o fogo evoluísse para a parte interior do estabelecimento comercial. Isolamos o local, cortamos a parte elétrica, né? Tendo em vista o fogo ter ocorrido dessa parte elétrica. Depois do susto, os bombeiros conseguiram conter essas chamas aqui nessa parte por volta de 10 a 15 minutos. 2 carros, 2 viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram aqui no local. O proprietário aqui do estabelecimento não quis gravar entrevista. Ele estava bastante nervoso e estava amedrontado que esse fogo acabasse se alastrando para as outras residências aqui nas adjacências da rua Presidente Médici. A chegada rápida dos bombeiros fez com que essas chamas não pudessem ter evoluído para o pior? Com certeza, né? O bombeiro, o tempo-resposta, o nosso fator preponderante é o tempo, né? No incêndio, o tempo é fundamental. A chegada rápida, com certeza, faz toda a diferença. Apesar do nosso trânsito ser muito complicado, né? Nos dificulta muitas vezes uma chegada mais rápida ainda. Mas saiu a contento, né? Essa ocorrência foi atuada, né? Atuação rápida e eficaz. O Corpo de Bombeiros ressaltou que esse princípio de incêndio aconteceu devido à parte elétrica aqui do lado externo do estabelecimento, mas tudo foi controlado e agora o proprietário terá que trocar todo esse medidor aqui para que o estabelecimento volte a funcionar normalmente. Vai ter que trocar toda essa fiação. Instalação elétrica é sempre um risco, é importante ter muito cuidado. Há pessoas que sempre têm o cuidado que quando sai de casa tira tudo que pode ser tirado da tomada justamente para evitar esse tipo de acidente. E parabéns aos bombeiros aí por terem chegado, por terem dado essa resposta. Afinal de contas é para isso que os bombeiros estão aí realmente, para atender a população. Olha só, a gente vai mostrar agora como está o trânsito da nossa cidade nas imagens do drone da TV A Crítica. Minha diretora, me localiza, por favor. Isso aqui, nós estamos no Armando Mendes, é a grande circular, né? É a grande circular ali no Armando Mendes, Avenida Altais Mirim. Nós estamos indo, o drone está voando ali na direção da bola da Samsung. E
como a gente mostrou desde o início, nós mostramos essa situação aqui desde quando começou esta interdição na bola da Samsung. Aqui à frente a gente vê a bola da Samsung, a metade da via da rotatória está interditada por conta da obra que ocorre não só aqui, mas em alguns pontos do Distrito Industrial. Aqui já é a extrema do Armando Mendes com o Distrito Industrial 2. E o resultado é essa lentidão aqui do trânsito, de quem sai da Zona Leste e que vai acessar ali a Avenida Buriti ou que vai seguir a Grande Circular para chegar até o Mauazinho. Então, o motorista está enfrentando esse trânsito lento neste momento ali no Armando Mendes. Na verdade, é Armando Mendes, em frente à comunidade da Sharp, aqui do outro lado, conjunto dos industriários. Então, quem está se dirigindo à bola da Samsung, precisa ter um pouco de paciência, porque esta é a imagem do trânsito, esse é o trânsito que ele vai encontrar. Olha, quem está saindo da Buriti também, já na chegada da rotatória, está enfrentando uma certa lentidão, mas é pouca, viu? É pouca, apenas na chegada ali na rotatória, o tempo que o veículo demora para acessar a rotatória, afinal de contas, o trânsito que está indo aqui da Grande Circular impede um pouco a chegada dos veículos que estão vindo lá da Avenida Buriti. E aí acaba ocorrendo isso aqui. São as imagens do drone da TV A Crítica, o Alex Gomes está operando. Eu vou pedir para ele mostrar para a gente o céu da Zona Leste da capital amazonense. O céu parece claro, viu? A Zona Leste, a área do distrito, ao fundo vemos aí as chaminés das fábricas da área industrial de Manaus, do Parque Industrial de Manaus. Olha lá, ao fundo a gente parece que tem um pouco mais de massa branca do que ontem, né? A fumaça parece estar apareceu um pouco mais hoje. E durante o mês de setembro, vamos ver. Olha aí, o Alex deu uma ajustada no brilho e nem está tanto esbranquiçado não, viu? A gente temos aí algumas determinações do governo federal impedindo que novas queimadas aconteçam na região amazônica. Olha esse giro aqui por sobre a comunidade da Sharp e o bairro Armando Mendes. A gente percebe que há um pouco de fumaça nessa área. A gente espera que com essa determinação do governo, as queimadas não sejam tão intensas no mês de setembro como sempre costumam ser. A gente segue acompanhando este caso. São 7 horas da manhã, neste momento a gente encerra a nossa transmissão pela FM O Dia, pela 93.1, agradecendo a audiência de todos os nossos ouvintes. E lembrando que amanhã, viu, nós estaremos de volta aqui às 6 da manhã. Na televisão, nós seguimos na televisão e na internet, a gente segue até às 8h30 da manhã, com a nossa programação aqui, com as reportagens, com os comentários e com a participação também dos nossos telespectadores que estão participando com a gente por meio do nosso WhatsApp. É o 992-91-2167, está aí no seu vídeo, na parte inferior do seu vídeo, a maneira de você entrar em contato com a gente. E olha só, bom dia, Emanuel, assistindo você. Lamento muito essa situação do caso Igson. Vão ter que pagar e apodrecer na cadeia, que eu também duvido. Parabéns para essa mãe, está falando da mãe que entregou o próprio filho. Agora, é adolescente, no ato, não lembra disso. Absurdo, revolta mesmo. Manuel, está acontecendo muito. Meu namorado é motorista de aplicativo e acontece muito todo dia chamadas serem feitas de outro aparelho celular. Ele chega no local, não é a pessoa que chamou. Ontem mesmo ele relatou o que aconteceu. É disso que eu estava falando. Os motoristas estão querendo parar de atender chamadas de terceiros, viu? Bom dia, Emanuel Cardoso, estou ligado no Manhã no Ar, é o Leilson, lá na colônia Antônio Aleixo. Um abraço para você, Leilson. Olha só, Ana Clara, lá do condomínio Verona, na BR-174, antes de ir para a aula. Muito bom dia para você, Ana Clara. Bom dia, galera de Parintins, todo chique. Olha aí, tem que botar uns panos, senão para a gente ficar menos feio na tela, né? Porque esse negócio de galã é só a fachada, viu? Olha lá, bom trabalho para todos. É a Graciete do Mauazinho. Um abraço para você, Graciete. Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco, depois do intervalo, viu, a polícia lá da cidade de Altazes procura por um homem suspeito de agredir a ex-mulher. Esse que está aparecendo no seu vídeo. Sabe o motivo que ele bateu na mulher? Que ele agrediu a mulher? Não aceitava o fim do relacionamento. Um machão contrariado. Vamos localizar esse cara? Informação que a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo.